Aí a primeira palavra foi essa. Quais são as primeiras palavras aí? Paulo, apóstolo de Jesus, Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, no primeiro parágrafo da carta, a gente já descobre a autoria, os destinatários da carta, não é? E não apenas uma autoria, mas uma autoria adjetivada. É o Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E eu estou escrevendo essa carta aos santos que vivem em Éfeso, mas há uma outra coisa, uma ressalva. Ele diz: essa carta é para os santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo. Porque o que eu tenho visto ao longo de 31 anos é que não adianta eu jogar uma Bíblia na cabeça de uma pessoa. Se ela não for fiel a Cristo, a Bíblia vai fazer um galo, vai abrir um corte, mas não vai adiantar de porcaria nenhuma. Então Paulo já deixa muito claro. Eu vou falar coisas muito importantes. Paulo está dizendo aos santos, mas aos santos fiéis. E se existe santo fiel, também existe santo infiel, não é? Então a minha primeira pergunta é: como você colocaria o segundo adjetivo de quem você é? Porque todas as vezes que a palavra santo ocorre no Novo Testamento, ocorre em relação a você e a mim, a igreja, e sempre ligado a quem nós somos em Cristo. Nunca, você não é santo por si mesmo, né? Não é? Mesmo o seu santo Jonas não é santo por si mesmo, não. Não é? É santo por causa de Cristo, não é? Mesmo a minha santa esposa, não é porque ela é santa em si, é só porque ela está perto de Cristo. Quando ela sai de perto de Cristo, só Deus sabe que tipo de santo ela vira. Não é? Uma santa. Bom, aí tem muito tipo de santo, né? A gente já adjetivou, né? Tem santo pela metade, santo do pau oco, não é? Que é o santo insincero, não é? E tem o santo fiel. Então a minha primeira indagação é essa: como você adjetivaria, numa segunda instância, a sua condição de santo em Cristo? Você é um santo fiel? Bom, Paulo repete o seu nome. Veja, alguém leia aí 3:1, capítulo 3, verso 1. Muito bem, muito bem. Então, para que não houvesse nenhuma dúvida da autoria dessa carta, quando chega mais ou menos no meio da carta, Paulo quer lembrar que é ainda ele que está escrevendo, que é o mesmo Paulo, porque ele estava escrevendo sobre coisas muito importantes. 4 cartas que Paulo escreveu são chamadas cartas da prisão, ou cartas do cativeiro. São elas quais? Quem se lembra? Efésios, Filipenses, Colossenses e quem mais? E a última carta que ele escreveu foi para uma pessoa, não foi para uma igreja, foi para um filho na fé. Foi para quem? Para o Filemon, seu filho na fé. Ele tinha 2 filhos na fé, na realidade, que ele escreveu cartas. Quem foram eles? Tinha um que era filho na fé, mas era pastor, e outros 2 filhos na fé que não eram pastores, eram líderes apenas. Quem eram eles? Quem era o pastor? Timóteo. Fala alto, aqui não tem resposta errada. Você pode estar enganado no máximo, mas não tem resposta errada, né? Então você tem Timóteo, que era o pastor Timóteo. Depois tinha Tito e depois Filemon. Filemon, uma das cartas que ele escreveu para pessoas, foi para Filemon, e foi uma das cartas quando ele estava preso, ou cartas no cativeiro, não é? Então, nós sabemos isso porque, efetivamente, nessas 4 cartas, Paulo diz que estava em cadeias, que estava preso, não é? A carta aos Efésios foi escrita durante os 2 anos em que Paulo esteve preso em Roma. Lá em Atos 28 você vai encontrar
essa história. Essa foi a primeira vez que Paulo ele esteve preso em Roma, provavelmente entre os anos 58, 59 e 60, depois de Cristo. E essa carta foi escrita logo depois da carta que ele escreveu à igreja em Colossos, à igreja em Colossenses. E em Efésios capítulo 6, versículo 21 e capítulo 4, verso 7 de Colossenses, fala quem foi o pombo correio de Paulo. Foi um cara chamado Tíquico, não é? Tíquico foi o cara que foi o pombo correio, foi o carteiro. Foi ele que levou as cartas, provavelmente entre 60 e 62, foi quando Paulo escreveu as suas cartas. Mas o que é interessante, deixa eu lhe dar uma visão geral. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre o privilégio de ser um crente e o que é ser igreja. A partir daí ele começa a dizer como é que Deus, Ele nos elegeu desde a eternidade. Ele predestinou aqueles que haveriam de aceitar a Cristo para serem a sua família, para herdarem os céus. E Paulo fala do fato de que Jesus veio a esse mundo para morrer por nós e para oferecer aquele sacrifício que faria com que Deus pudesse nos ter como família. E ele termina os 3 primeiros capítulos dizendo que o Espírito Santo chama os eleitos de Deus através da história pela pregação do Evangelho, uma vez mais, pelo evangelismo. E termina dizendo que é o Espírito Santo que forma um só corpo, que forma uma só família, a igreja. E esse corpo é formado por homens e mulheres, pobres e ricos, todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. É isso que Paulo fala nos 3 primeiros capítulos. No primeiro, como eu falei, no primeiro capítulo a tônica é essa. No segundo capítulo ele começa a lidar com algumas coisas de modo prático. No terceiro capítulo ele fala da sua função como apóstolo, está aí, por isso foi lido uma vez mais o nome dele e tudo mais. Mas Paulo, ele estava dizendo naquele importante meio de carta, ele estava dizendo: olha gente, eu estou sofrendo exatamente por causa disso, porque Deus nos escolheu, porque Jesus morreu por nós, porque o Espírito Santo nos ajuntou. Satanás sabe disso, gente. Satanás sabe de tudo isso, sabe da importância de quem nós somos para Deus, sabe da importância da nossa missão nesse mundo, e por isso eu estou sofrendo. E eu quero que vocês entendam que o meu sofrimento, eu entendo fazer parte desse propósito eterno de Deus. Por isso a igreja sofre. Por isso a igreja não foi prometido um mar de rosas, não. Ao crente não foi prometido uma vida sem aflições, sem tribulações. Paulo está querendo dizer isso. Eu estou aqui na cadeia, escrevendo uma carta, passando privação, passando necessidade, passando frio, passando fome, mas essas coisas todas eu reputo como nada, desde que eu cumpra a missão a que me foi dada. No capítulo 4, Paulo começa a falar sobre a unidade da fé, sobre a necessidade de nós estudarmos juntos a palavra, e Jesus Cristo, o Espírito Santo, a nossa missão, a nossa estrutura de quem nós somos em Cristo, ser a única coisa que realmente importe. Deve haver unidade na igreja. Por isso Paulo, como todos os outros escritores do Novo Testamento, eles abominam a ideia de gente que traz divisão dentro da igreja, que traz briga, seja por fofoca, seja por vanglória, seja por agenda pessoal, qualquer coisa. Não há nada que aborreça mais, porque Paulo está dizendo: olha, a igreja não é uma ideia do pastor Lon, não é a ideia do pastor fulano de tal, não é a ideia de um ajuntamento de pessoas, não. A igreja é uma ideia que começou na eternidade. Jesus pagou o preço com a sua vida para formar a igreja. O Espírito Santo está aqui, constrito a estar nesse mundo. Vocês nunca pararam para pensar, gente, que de um Deus triuno com 3 pessoas, 2 delas se limitaram a vivenciar deixa eu falar isso de um modo bem claro, para ninguém tá pensando que eu sou um sofista nesse sentido.
das três pessoas da Trindade divina, só o Pai continua de eternidade passada a eternidade futura, sendo Deus da maneira como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eram na antiguidade, na eternidade passada. Jesus Cristo, quando Ele resolveu aceitar o desafio da Trindade para encarnar, Ele veio a esse mundo, deixou uma grande parte da sua glória, da glória Shekinah que Ele possuía lá nos céus com o Pai, e aqui como um bebê, Ele se tornou um Deus absolutamente dependente do poder do seu Pai e indefeso por si mesmo. Ele se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, mas você tem que entender que Jesus Cristo abdicou de toda a sua estrutura de onipotência, onisciência e onipresença, principalmente quando Ele encarnou. Não, por favor, não me entendam mal, não digo coisa que não está na minha boca. Deus é onipotente, onisciente e onipresente, certo? Deus, quem é Deus? Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a estrutura de divindade que nós temos. Agora, se nós concebemos um Deus, Filho, ou uma das pessoas que fazem parte da Trindade, habitando um corpo, isso significa dizer que Jesus corporalmente não pode estar aqui e na Assembleia de Deus aqui do Stella Maris. Não pode não. Porque Ele não ia fazer clones de si mesmo. Eu quero que você entenda isso. Essa foi a dimensão do sacrifício de Jesus para encarnar e morrer na cruz por você e ressuscitar. Hoje, Jesus ainda está naquele corpo ressuscitado. Na realidade, Jesus é aquele corpo, porque Ele se tornou homem e habitou entre nós. Mas eu quero que você atente para a gigantesco sacrifício que um Deus que nunca conheceu absolutamente nenhuma limitação, hoje conhece, porque está num corpo glorificado, ressuscitado. Ele é 100% Deus e 100% homem, mas eu quero lhe dizer que Ele é 100% Deus, porque Ele partilha da divindade, mas Ele está, o Espírito Santo, gente, Ele está aqui nesse mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você sabe que o Espírito Santo não sai daqui. Ele está, por ser Deus e por ser onipresente, ele está na presença do Pai, o Pai na presença dele e o Filho na presença do Pai, e eles, no conselho da divindade que eles sempre têm, eles têm comunhão entre si. Jesus Cristo deixou muito claro isso. Eles comungam, eles partilham, eles conversam, eles se entendem, eles planejam, eles executam a função da divindade no universo inteiro criado. Mas o Espírito Santo, Ele não deixa esse mundo, Ele não deixa você, Ele está dentro de você e veio para ficar, e para não lhe deixar jamais. Perceba que de um Deus triuno, dois deles se autolimitaram, porque somente Deus pode fazer isso, ninguém pode limitar a Deus, assim como ninguém poderia matar Jesus Cristo, não. Vocês se lembram? Quando Jesus disse, a minha vida eu a dou, ninguém a toma, ninguém pode tomá-la, eu mesmo de mim a dou. O grego é muito claro, ninguém poderia matar Jesus, tanto que quando Pedro corta a orelha de Malcos, o servo do sumo sacerdote, Jesus opera aquele milagre e diz, Pedro, você não acha que se eu quisesse, o meu Pai não enviaria um exército celestial para impedir que esses soldadinhos aqui com espadas? Um anjo somente no Antigo Testamento dizimou um exército de 250 mil homens. Foram 15 homens que foram prender a Jesus no Getsemane. Você já
Quando a gente para pensar nisso tudo, a gente vê a dimensão do que é batalha espiritual e de quem nós somos. É dentro desse plano cósmico de autolimitação do próprio Deus que nós estamos inseridos, lidando com seres absolutamente poderosos, não é? Mas no quarto capítulo, ele está falando sobre essa unidade, sobre essa necessidade de se manter, de se vivenciar a unidade. E é por isso que eu acho de tão mau grado, de tão mesquinho, de tão pobre, destituído de toda e qualquer percepção da grandeza do plano de quem nós somos, do que a igreja é, quando alguém aqui dentro está com picuinha, com egoísmo, com mesquinharias, com pensamentos destrutivos, com impureza, com infidelidade, com insinceridade, com mentira. A gente perdeu a noção da abjeção do pecado. Isso deve magoar você. Isso deve fazer com que você jamais queira qualquer parte em alguma coisa que vá desagradar a Deus por desestruturar essa coisa maravilhosa que Ele criou, que é a igreja. Mas uma coisa interessante é que o apóstolo Paulo diz que a gente deve se despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo. E ele começa então, a partir do capítulo 4, a traçar essas implicações práticas de tudo aquilo que ele havia dito. Alcançados pela graça de Deus no Evangelho, nós devemos viver nesse mundo, mas cumprindo os nossos deveres, mesmo nesse mundo, como os filhos de Deus que nós somos. E a partir daí, no quinto capítulo e metade do sexto capítulo, ele fala da vida conjugal, ele fala da vida na sociedade, das relações, da criação de filhos, as relações sociais, empregados, patrões, e tudo isso ele fala. E ele termina a carta com uma admoestação dizendo que não é fácil viver nesse mundo, mas nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, e nós temos uma santa obrigação de obedecê-lo, e nós vamos ter uma tremenda dificuldade em fazer todas as coisas que Deus nos pede em relação à nossa família, ao nosso casamento, à sociedade, aos nossos relacionamentos fraternais, até à nossa própria vida. E essas dificuldades se darão porque há inimigos que lutam uma batalha espiritual contra nós. E aí, a partir daí, são esses 10 versos ou 11 versos do verso 10 até o verso 20 do capítulo 6, de que Paulo está falando de quem são esses inimigos. Na realidade, você teria que entender o contexto da carta dele, o que é que ele estava querendo dizer, para você entender que nesses 11 versos, Paulo vai dizer quem é o seu inimigo, como é que ele guerreia contra você e tudo que tem a ver com batalha espiritual. Então, vamos tirar um tempinho agora, a gente já está terminando e a gente não vai ter pressa para fazer esse estudo, mas eu também não vou me delongar demais, mas eu queria terminar dentro desse contexto para que você então agora entendesse. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você ouvisse isso dentro desse contexto que eu falei, não é? Paulo falou quem você é, quem Ele fez você ser em Cristo, da unidade do Espírito Santo, da igreja, dos seus deveres como homem, como mulher, como esposo e como esposa, como pai, como mãe, como filho, como ser humano em meio à sociedade. E ele dá uma extensa lista de recomendações. Mas escute agora. Escute Paulo falando. Quanto ao mais, quanto a todo o resto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os seus irmãos, os santos, e também por mim, Paulo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É dentro desse contexto que Paulo fala todas aquelas coisas. E todas as vezes que a gente lê esses 10 versos, esses 11 versos, melhor dizendo, a gente tem que ler sempre dentro desse contexto que eu lhes dei. Dentro desse contexto. O texto compreendido que a gente acabou de ler é o mais detalhado no Novo Testamento sobre a militância da igreja, sobre a militância do crente, sobre o conflito que você tem com as hostes das trevas. Antes de analisar esse texto, que a gente vai fazer na próxima quarta-feira, o que eu fiz com vocês hoje foi uma introdução, e eu dei a vocês uma análise do contexto da carta. Próxima semana, a gente vai começar a ver esses 10 versos, verso por verso. Por isso a apostila será tão importante. Nós colocamos não apenas os versos no grego. Mas pastor, eu não sei falar grego. Não se preocupe, cada palavrinha está ali, está ali com o seu significado, mas você vai ver, eu quero que você entenda como no grego Paulo montou a estrutura daquilo que a gente vai aprender, e como cada palavra tem uma implicação forte no estudo do nosso tema. A gente vai fazer a partir da próxima semana o que a gente chama na teologia de exegese. A gente fez uma história do contexto, um entendimento do contexto, dos princípios gerais da carta. A gente tirou agora a porção que a gente quer, mas a gente não pode esquecer do contexto, e a gente vai voltar a ele várias vezes, e a gente vai agora estudar palavra por palavra, uma exegese, e junto com a exegese a gente vai fazer o que a gente chama também na teologia de hermenêutica, que é a interpretação de cada palavra dentro do seu contexto. Isso eu não posso fazer numa pregação, no máximo eu posso sugerir isso numa pregação, mas é esse tipo de estudo que a gente vai fazer. São 9h05, mas nós vamos seguir regras muito simples de interpretação, e nós vamos entender muita coisa sobre o que é batalha espiritual. Mas eu vou terminar com isso. Batalha espiritual é um pequeno subtema dentro de um grande tema teológico chamado eclesiologia. Eclesia significa igreja, koinonia é comunhão. Então eclesia
é o nosso lugar de koinonia. Eclesia é a assembleia, é o nosso ajuntamento. Nós somos uma eclesia chamada Igreja Batista da Comunhão. O mesmo que você seja de outra igreja, quando você se junta aqui, nós chamamos esse lugar, esse ajuntamento de uma eclesia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a vida, a dinâmica e os objetivos e propósitos da igreja. Como ela foi feita, para que ela foi feita, como ela deve ser feita, como ela deve proceder, como ela deve se apresentar e se comportar. Essa é a eclesiologia. Então, lembre-se sempre, batalha espiritual é parte da eclesiologia. Mas ela é individual porque você é eclesia, você é igreja. Muito bem? Então nós vamos finalizar com isso. A última grande coisa hoje é essa: o propósito de Paulo no capítulo 6 de Efésios, versos de 10 a 20, é ensinar a igreja a resistir. Não esqueça nunca disso. É por isso que, dentre outras coisas, o movimento de batalha espiritual é tão nocivo para as igrejas, para qualquer boa igreja, para qualquer eclesia que queira ser efetivamente igreja de Cristo. Porque em nenhum lugar da Bíblia, e principalmente porque em um lugar da Bíblia, que é o texto áureo sobre batalha espiritual, o apóstolo Paulo faz questão de dizer isso. Batalha espiritual é um movimento de resistência, não um movimento de ataque, de caça-demônio, de caça-fantasma, de fazer exorcismo em cima de palco, de fazer promoção do evangelho aos custos das vidas que são humilhadas, que são vilipendiadas, que são... Tudo bem, já basta o que o demônio fez numa vida. Se tem alguém que necessitando de exorcismo, a gente leva para um local e a gente faz esse exorcismo. É por isso que eu sou tão contrário a essa exploração de batalha espiritual como um instrumento de uma pseudo-evangelização para fazer a igreja crescer. Você vai entender logo depois, bem depois, que esse movimento de batalha espiritual começou deturpadamente a partir de um outro movimento chamado o movimento de crescimento de igreja nos Estados Unidos, com o mesmo cara, um explorador de marca maior chamado C.S. Wagner. Acho que de qualquer maneira vocês vão entender isso tudo, mas não esqueçam jamais isso. Batalha espiritual é uma parte ligada à eclesiologia, e ela é em tudo um movimento de resistência. Não há em nenhum lugar da Bíblia uma recomendação a que eu vá para caçar demônio, para prender demônio. Não, o ministério de libertação que uma igreja deve exercer é o ministério dos mais discretos, é o ministério dos mais poderosos, ministério de exorcismo, de libertação espiritual. Deve ser um ministério forte, um ministério que existe. Há pessoas aqui na nossa igreja prontas a fazer isso. Seu pastor está pronto para fazer isso. Há alguns que não estão, mas que deve ser feito com muita parcimônia, com muita tranquilidade e dentro da palavra de Deus.